Fala galera do Clube do Trading, tô aqui para apresentar mais um videozinho com uma estratégia sensacional que a gente disponibiliza para vocês de graça lá no Clube do Trading, tá? Vou ensinar vocês o racional por trás da estratégia, vou ensinar vocês aonde baixa essa estratégia e no final ainda vou fazer um trade mostrando na prática como é que se utiliza ela com gráfico aberto ao vivo, beleza? Porque fazer trade no gráfico que já passou é muito fácil, né galera? Apresentar a estratégia e testar a estratégia no gráfico que já passou é muito fácil, tem que mostrar na prática como é que funciona. Então vamos lá. Primeiro conceito que essa estratégia vai utilizar é o conceito de rompimento, tá? Então o que é um rompimento? É quando o preço ele rompe uma região de máxima, né? Uma máxima anterior. Então vamos lá, vamos imaginar que aqui eu tenho uma região de máxima, tá? E o meu preço está navegando. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, rompeu essa região de máxima. Isso significa o quê? Força compradora, né? Então é um rompimento de máxima. Esse rompimento pode acontecer numa mínima também, tá? O que funciona para máxima também funciona para mínima. Então aconteceu o rompimento. O que eu posso pensar? Vou pensar em comprar, né? Talvez na retração de preço aqui ou no próprio rompimento eu posso pensar em comprar, beleza? Mas isso muitas vezes não funciona, né? Porque acontecem falsos rompimentos, ou um rompimento às vezes ele não é acompanhado de muito volume e aí ele volta. E para isso a gente colocou um filtro nesse indicador, um filtro de média móvel, tá? Então qual é o conceito de tendência utilizando a média móvel? Quando o gráfico está acima da média, né, fazendo toques na média e subindo, significa que o gráfico está em tendência de alta. Quando o gráfico está abaixo da média e fazendo toques na média e descendo, ele está em tendência de baixa. Então eu coloquei um filtro de média móvel. Eu só vou dar o sinal de entrada se ele estiver acima da média móvel na compra e romper a máxima, e aí eu dou o sinal de compra. E se ele estiver abaixo da média móvel e romper a mínima, eu vou dar o sinal de venda, tá? Então é um filtro, não só o rompimento precisa acontecer, precisa também acontecer do ativo estar acima ou abaixo da média móvel, tá? De acordo com a tendência. Então, se eu estou tendo um rompimento para cima, o ativo tem que estar para cima da média móvel também. Então vamos supor que a média móvel está aqui embaixo, beleza, está para cima, ok, sinal de venda confirmado, vai vir a setinha lá e pum, vai dar o sinal para vocês, tá? Agora, situação diferente, se o ativo tiver para baixo da média móvel, rompeu, não vai dar o sinal, tá? Esse sinal aqui não vai acontecer, não vai ter sinal nenhum, beleza? Vamos ver para baixo como é que funciona? Então vamos lá. Vamos supor aqui que eu tenho uma mínima, né, dos últimos 20 candles, como está programado aqui, né? O ativo está descendo, descendo, rompeu, beleza, rompeu, está abaixo da média móvel, a média móvel está aqui, ele está abaixo da média móvel, ok, sinal de venda. Se a média móvel tiver para cá, não tem sinal de venda, beleza? Não tem trade, tá? Assim que funciona o nosso indicador. Deixa eu colocar ele aqui na tela então para vocês. Primeiro eu vou ensinar a baixar, tá? Como é que você faz para baixar esse indicador? Você vai lá no Clube do Trading, vai clicar em estratégias e vai baixar esse indicador aqui, ó, Breakout MM15 Range 20, tá? Máxima ou mínima dos últimos 20 candles com a média móvel de 15 como filtro de confirmação. Clicou em baixar, tá? Quer entender o indicador? Tá aqui, ó. Tá explicadinho aqui para vocês, tá? Aqui no Clube do Trading a gente não esconde o conhecimento, tá? Baixou o indicador, clicou aqui, volta lá para o gráfico, vem aqui nos seus scripts e aqui, ó, Breakout MM15, adiciona ele no gráfico. Coisa linda, né? Então vamos lá, ó. O que aconteceu aqui, ó? O ativo rompeu a mínima, né? E tá para baixo da média, ou seja, sinal de venda. É um bom sinal, excelente sinal, ó. Dá até inclusive para pegar uma super tendência de queda aqui. Olha que interessante. Olha o tamanho da tendência que dá para pegar, ó. Deu entrada aqui. Você pode surfar toda essa tendência aqui de baixo, né? Não é sempre que vai dar certo. Eu sempre falo isso para vocês, né? O indicador é uma ferramenta para auxiliar o trade, tá? Não é sempre que ele vai dar bons trades, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, também deu uma boa pernadinha de alta. Aqui também, ó. Olha essa pernada de alta. Eu gosto de usar esses indicadores de rompimento para pegar grandes tendências, tá? Ó. Olha que tendência linda, ó. Sinal, tendência, tá? Então você vai rolando aí, ó. Olha que entrada maravilhosa, ó, de venda. Sinal, sinalzinho, ó, tendência de baixa, tá?
Então é esse o nosso indicador. Agora eu vou procurar no gráfico, na prática, ao vivo, para ver se eu consigo fazer um trade com vocês utilizando esse indicador, beleza? Vamos pro gráfico. Fala galerinha, acabei de encontrar uma oportunidade incrível de fazer o trade aqui, ó. Então preste atenção, ele me deu o sinal aqui, ó, me deu uma entrada aqui. Aí você teve esse candle aqui que deu gain, tá? Depois ele fez uma retração. Logo após a entrada ele fez uma retração. Ou seja, eu estou numa região boa de comprar e o ativo ainda deu uma retração para aumentar mais ainda a minha probabilidade de conseguir um bom resultado na minha compra. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou comprar, tá? Deixa eu só ajustar meu tempo gráfico aqui para 15 segundos. Ó, teve a retração. Eu vou entrar aqui na compra, tá? Confiando aí que é uma região boa para fazer compra e logo depois eu tive uma retração que aumenta mais ainda a minha probabilidade de ter sucesso no meu trade, tá? Então vamos lá. É gain, galera. Vejam que não basta apenas saber usar o indicador. Você tem que ter certos detalhes na hora de fazer a utilização que vão aumentar também a sua probabilidade de acertar, tá? Então essas sacadas, essas dicas, né, esses detalhezinhos de cada operação, você só aprende na nossa live lá no Clube do Trade, onde a gente ensina você na prática como é que faz o trade e opera junto com vocês, beleza? Então, é esse nosso videozinho. Continuem consumindo aí nosso conteúdo aqui no YouTube. Um abraço, fui!